Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre a morte de Estevão. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. No vídeo anterior, nós falamos sobre os quesitos, sobre as características de um homem, escolhido por Deus, que é a sua boa reputação, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de sabedoria. E dentre aqueles homens que foram escolhidos, nós falamos no vídeo anterior, aqueles 7 homens, Estevão, ele se sobressaiu dentre aqueles 7. Porque era um homem, além de ser cheio do Espírito Santo, além de ser cheio de sabedoria, também era cheio de fé. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Atos, capítulo de número 6, versículo de número 8. Ora, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia maravilhas e grandes sinais entre o povo. Então, para alguns estudiosos, esses 7 escolhidos foram os primeiros diáconos. Então nós vemos que Estevão, ele superou muito além do que, vamos dizer assim, o seu cargo eclesiástico, porque ele tinha algo diferente daqueles outros. Claro que todos ali eram cheios do Espírito Santo, mas Estevão, ele tinha algo a mais. Era visto, aceito bem no meio do povo. Era um homem que, por meio do Espírito Santo, realizava grandes milagres e maravilhas na presença de Deus. E aí, vamos ler mais uma referência para a gente entrar dentro do vídeo de hoje, que é lá em Atos 7, do versículo 54 ao 60, que vai falar sobre a morte de Estevão. Esse homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de sabedoria, que fazia milagres e maravilhas no meio do povo. Mas essa terra, o seu ministério foi curto. A palavra nos diz que existiu homens, que não foram, a terra não o mereceu, não foram dignos de o receber. Porque esses homens que havia muita graça sobre suas vidas. E esse é um deles, Estevão, o primeiro mártir da história da igreja. Olha o que a palavra nos diz. Ouvindo eles isto, iravam-se em seus corações e rangiram os dentes contra ele. Aqui, esse texto, se você ainda não leu esse capítulo de número 7, Estevão, ele começa então diante ali dos líderes religiosos, diante do tribunal, que era esse era o tribunal da época. Ele começou a anunciar desde o Antigo Testamento, da escolha de Abraão, passando por Moisés, e aqui, ao chegar, claro, na aplicação da palavra do Antigo Testamento em Cristo Jesus. E aqui, ao ouvir isso, os homens que ali estavam naquele cenário começam então a se irar, porque Estevão, cheio do Espírito Santo, vai aplicar então todo, vamos dizer assim, o Antigo Testamento na pessoa de Cristo, que essa é a verdadeira revelação do Antigo Testamento, apontando para a pessoa de Cristo, apontando para o sacrifício expiatório de Cristo Jesus. Olha o versículo 55. Ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritaram com uma grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram todos juntos contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas despuseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes culpe por este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Olha como essa passagem ela salta aos nossos olhos. Estevão viu Jesus Cristo ali. Estevão contemplou os céus abertos e Jesus Cristo sentado à destra de Deus. E aqui, o que chama muito a minha atenção é quando Estevão, mesmo diante daquela situação, sendo
morto pelos homens, ele pede ao Senhor que perdoe-lhe o pecado. A mesma situação de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então isso é um coração realmente cheio de amor, porque nós mesmos como seres humanos, uma pessoa nos ataca, nós queremos logo retribuir de volta. Isso é só uma pessoa realmente cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus, para poder falar isso. Tenha misericórdia desses pecadores, eles não sabem o que fazem. E qual é, indo para a chave, para o ponto-chave desse vídeo, qual é o ensino que a morte de Estevão ela pode trazer para as nossas vidas? Qual é a aplicação prática dessa história? Aqui o ensino é muito simples, mas muitos às vezes não conseguem enxergar. A morte de Estevão. Por que ele morreu? Ele morreu por uma causa. E qual foi essa causa? Essa causa foi a mensagem da cruz. Essa causa foi a mensagem do Evangelho. Essa causa foi o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Essa foi a causa da morte de Estevão. O nome de Jesus Cristo. Foi por isso que ele foi morto. E aqui, alguns estudiosos vão trazer que ele é o primeiro mártir da história. E o que significa mártir? Mártir vem da palavra grega mártis, que é igual a testemunha. Ou seja, ele entregou a sua vida como testemunha pelo Evangelho. E é isso que nós, já indo para essa aplicação prática, temos que ser diante do Evangelho. Ser essa testemunha, ser uma carta viva, não escrita com caneta, não escrita em tinta, não escrita em papel, mas uma carta viva escrita pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito de Deus. Não escrita em um papel ou uma pedra, mas em tábua de corações humanos. É uma vida de testemunha do verdadeiro Evangelho, onde vai estar impresso em corações de pessoas, por onde quer que nós passarmos, o verdadeiro Evangelho de Cristo, o poder de Jesus Cristo, o poder que Deus tem para fazer através de Jesus em nossas vidas, através do seu Espírito Santo. E aqui o ensino, como eu falei, é muito simples, sobre a morte. Nós precisamos morrer pelo Evangelho. Morrer para quê, Cláudio? Morrer para nós mesmos, para as nossas próprias vontades, pelos nossos próprios desejos. Estar submetidos ao senhorio de Cristo. Estar submisso à vontade de Deus. Aqui no nosso cenário brasileiro, nós muitas vezes, pelo menos atualmente, nós não precisamos entregar a nossa vida como de maneira literal, morrer por causa do Evangelho. Eu acredito, claro, que isso vai acontecer a cada dia que se aproxima a vinda de Jesus Cristo. Porque nós vemos que a cada dia o espaço da igreja nessa terra ele vai se acabando. Porque a terra está dominada pelo poder das trevas. E a cada dia que se aproxima, o espaço da igreja ele vai se acabando. E isso vai de alguma forma acontecer em algum momento. Mas nesse momento que nós temos na nossa aplicação desse texto, de uma morte, não literal, mas uma morte que nós temos que, espiritual, compreender a morte da nossa carne. Uma morte compreendendo no mundo espiritual que nós precisamos morrer para nós mesmos, que a nossa carne precisa morrer para as nossas próprias vontades, para fazer a vontade de Cristo. Olha o que é que Jesus Cristo nos ensina em Mateus capítulo número 24. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso aqui Jesus Cristo está dizendo em outras palavras, você precisa morrer para você mesmo, morrer para suas próprias vontades, pegar a sua cruz e seguir-me. Jesus Cristo foi para onde? Com a sua cruz, para um cenário de morte, para morrer pela humanidade. E quando nós verdadeiramente somos alcançados por esse amor, nós compreendemos que nós precisamos morrer para nós mesmos. Estar num cenário de cruz, pegar a nossa cruz, seguir a Cristo, para morrer para nós mesmos, para poder então encontrar a verdadeira vida em Cristo Jesus.
verdadeiramente conhecer a grandeza da revelação em Cristo Jesus. Olha o versículo 25. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim, a achará. Então aquele que nega a sua própria vida, olhando para o texto que nós lemos, a morte de Estevão, porque ele morreu de maneira literal. Mas ele foi para onde? Para os braços do Pai. Estar com Jesus Cristo por toda a eternidade. E teve uma grande revelação de poder enxergar para onde ele iria. Estar com Cristo. Enxergou Jesus Cristo. Enxergou a grandeza de Cristo. Mesmo ali diante de um cenário de morte. Diante de um cenário de perseguição. Então, para isso, para experimentar essa verdadeira vida em Cristo Jesus, nós precisamos morrer. Morrer para nós mesmos. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós não podemos dar nada em troca da nossa salvação. Nós não podemos dar nada pelo poder da salvação da nossa alma. Nós precisamos apenas crer no que Cristo Jesus fez por nós, no que Ele pagou por nós na cruz do Calvário. Aquele mesmo homem que estava ali quando Estevão estava sendo morto. Aquele mesmo homem que as roupas de Estevão foi jogada aos seus pés, Saulo de Tarso, convertido após ter um encontro, depois de ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Ele vai escrever em Filipenses, capítulo de número 3. Ele, mesmo sendo da tribo de Benjamim, mesmo em relação ao cumprimento da lei, até os seus mínimos detalhes, foi fariseu, hebreu dos hebreus. Segundo o zelo, o zelo da palavra, ele foi perseguidor da igreja, segundo a lei, irrepreensível. Mas ele considerou, lá no versículo 7 do capítulo 3 de Filipenses, tudo isso como perda por causa de Cristo, por causa da grandeza da revelação de Cristo. Não apenas essas coisas religiosas, mas tudo ele considerou como perda. Assim como nós também precisamos considerar tudo como perda para conhecer o poder da ressurreição de Cristo Jesus em nosso corpo mortal, para experimentar a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor, em que nós devemos sofrer, assim como ele sofreu na sua carne, considerando tudo como refúgio, ou seja, como lixo, como esterco, para que possamos ganhar a Cristo. É isso, é perder a sua vida para ganhar verdadeiramente. Porque aquele que achar que ganhou a sua vida, ele irá perder. Perder por toda eternidade, porque não aceitou o nome que está acima de todo nome, porque não aceitou Jesus Cristo de Nazaré, porque não aceitou o amor maior de Deus Pai ao enviar o seu Filho por amor a mim e a você. O ensino, como eu falei, é muito simples, muito objetivo, da morte de Estevão. Uma morte literal, que nesse momento atual, nós brasileiros, nós sabemos que existem outras partes do mundo que sim, pessoas estão sendo mortas por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Mas nós, de alguma forma, privilegiados ou não, para aqueles que realmente sabem, desfrutar disso, falo isso porque aqueles que estão nesse momento morrendo por causa do Evangelho estão com a sua coroa garantida. Mas muitos que têm a oportunidade de servir a Deus, de servir ao nome que é acima de todo nome, aceitar Jesus Cristo em seus corações, na liberdade que nós temos hoje, não tem feito isso. Mas mesmo diante dessa liberdade, talvez, nós precisamos compreender que é necessária uma morte. Uma morte para quê? Uma morte para nós mesmos. Para nascer o quê? Um novo homem, nascido da água e do Espírito. Ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Para poder, de alguma forma, ser esse mártir, ou seja, essa testemunha, essa carta viva por onde quer que passar. Proclamando o verdadeiro Evangelho. Não apenas com palavras, mas com uma vida em nome do Senhor. Uma vida de testemunha por onde quer que passar. E esse é o ensino dessa passagem simples, mas tão impactante
em nossos corações. Morrer por Cristo. Morrer pelo Evangelho de Cristo. Morrer para nós mesmos. Precisamos todos os dias. Você precisamos morrer. Todos os dias para nós mesmos. Porque a carne é totalmente contrária à palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus. Porque nós somos carnais, a palavra ela é espiritual. Mas graças ao amor de Deus, que enviou o seu Espírito Santo para nos consolar, para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos fortalecer, para vencer dia após dia. Mas grave isso no seu coração. É necessário uma morte. É necessário nós morrer para nós mesmos. Negar a nós mesmos. Para poder experimentar a excelência da revelação, do conhecimento, da sabedoria de Deus em Cristo Jesus. Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.